Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar então sobre fase de ação penal, que é a nossa aula 10, né? Falando sobre a resposta à acusação. Deixa eu ver se está tudo correto aqui. Tudo corretinho. Fase de ação penal, aula 10, resposta à acusação, tá bom? Então a resposta à acusação é a primeira peça onde o advogado ele oferece para o juiz quando há uma ação penal em curso, ou seja, é a primeira peça da ação penal realizada pelo advogado. Então, após o recebimento da denúncia, o juiz intimará o acusado para apresentar resposta à acusação no prazo legal nos termos do artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Então, nesse momento, o candidato deverá apresentar todas as teses de defesa possíveis ao caso e também analisar hipóteses de absolvição sumária, exceções preliminares e também poderá juntar documentos e rol de testemunhas. Tá? Tudo isso aqui você faz na peça resposta à acusação com prazo de 10 dias, de acordo com o artigo 396 do Código de Processo Penal. Rafa, quando que eu vou apresentar a defesa prévia? Quando que eu vou apresentar uma resposta à acusação? A defesa prévia você vai apresentar em casos em que envolver funcionário público e lei de drogas. Resposta à acusação para todas as outras modalidades, tá? Por quê? Porque, na verdade, isso é uma nomenclatura legal da lei, tá? Isso é uma nomenclatura da lei. E se eu colocar defesa prévia, por exemplo, numa resposta à acusação, né? Num crime comum? Não tem problema. Eu acho que o examinador não vai levar isso em conta, não. Você não vai ter tanto prejuízo assim, mas pode ser que se você pegar ali uma pessoa que estiver corrigindo, né, a sua peça, e se for mais crítico, né, for mais chato, ele vai tirar ponto seu. Agora, se não for tão assim, não for tão legalista, ele não vai tirar ponto seu. No entanto, vale a pena você prestar atenção nisso, né? Defesa prévia quando se tratar em funcionarismo público e lei de drogas, e resposta à acusação para os demais crimes, tá? Os outros crimes comuns. Mas basicamente é tudo igual, né? É só uma nomenclatura, mas é importante isso porque na verdade você mostra conhecimento processual. Quando você coloca defesa prévia para funcionário público e lei de drogas, e quando você coloca resposta à acusação para os demais casos. Então a primeira coisa que nós precisamos abarcar dentro de uma resposta à acusação seria a matéria então processual. Tá? Essa matéria processual a gente inicia então com a análise das exceções, tá, pessoal? Exceções, tá? Você verificado qualquer uma das hipóteses do artigo 95 do Código de Processo Penal, que são as exceções, tá? As exceções estão lá no artigo 95 do Código de Processo Penal, poderá arguir sua resposta à acusação, a deverá ser realizada em peça apartada, como incidente processual, e o pedido será extinção do processo. Só que o que acontece, pessoal? Dentro de uma prova de ordem, dentro de uma prova da OAB, o examinador não vai pedir para você fazer isso numa peça apartada. Então, as exceções você vai fazer ela dentro da peça resposta à acusação mesmo, tá? Ou defesa prévia, tá bom? Então, assim, por exemplo, é a primeira coisa que vocês vão levantar, tá? Depois dos fatos. Primeira coisa, gente, você vai fazer lá o endereçamento, né, o cabeçalho, e depois você vai fazer os fatos e depois você inicia com as exceções. Então, o que é exceção? Está lá no artigo 95, ó, poderão ser opostas exceções de suspeição, incompetência de juízo, litispendência, ilegitimidade de parte ou coisa julgada. Quando que é uma suspeição? Quando o juiz ele é suspeito, né? Quando o juiz for suspeito. Quando é incompetente de juiz é quando o juiz é incompetente. Litispendência é quando há uma ação penal já em andamento. Ilegitimidade de parte é quando o MP ele propõe, né, ele oferece uma denúncia em face de uma pessoa que não é o autor do crime, e coisa julgada quando já há uma sentença, quando já há trânsito em julgado, já há uma sentença condenatória sobre esse mesmo fato. E cada uma dessas hipóteses estão regidas pelo Código de Processo Penal, ou seja, os casos de suspeição, os casos de impedimento, né, que aqui na verdade não tem nas exceções, né, mas a competência também. Imagina o seguinte, imagine que lá ele dá uma competência territorial para você, né, você dentro dessa peça. Aí você precisa abrir uma exceção falando da incompetência, pedindo para que o juiz remeta os autos para aquele juiz competente, tá? E você faz isso com uma exceção.
A dispendência, mesma coisa, que você vai pedir a extinção do processo, legitimidade de parte, você vai pedir a extinção do processo, coisa julgada também a extinção do processo. Quando fala em competência, você vai pedir para o juiz enviar os autos para o juiz competente, e quando é suspeição, você vai pedir para o juiz se declarar suspeito e declinar a sua competência, tá bom? Então, superadas as exceções, a gente passa então para a matéria processual em relação à rejeição da denúncia. Depois a gente passa para a análise da rejeição da denúncia. Isso aqui é bem pouco, tá, pessoal? Eu acho que teve uma peça só que teve rejeição de denúncia. É muito difícil, né, do examinador cobrar isso do candidato, mas se ele cobrar, você vai estar preparado aí para isso. Então, se verificar qualquer das hipóteses do artigo 395 do Código de Processo Penal, que são as condições da ação penal, tá? A denúncia deverá ser rejeitada. Aqui você pede a rejeição da denúncia, tá bom? Então, por exemplo, quando você vai fazer a rejeição da denúncia, você pede para o juiz rejeitar a denúncia, mesmo que ele já tenha recebido a denúncia, tá? Porque o STJ entende que é possível o juiz retratar sobre a rejeição da denúncia, sobre a denúncia, tá? Se ele, por exemplo, vamos supor que ele recebe a denúncia, depois tem a resposta à acusação, aí o juiz olha, analisa melhor e fala, é realmente caso de rejeição de denúncia e rejeita a denúncia, tá bom? Artigo 395, tá? A denúncia ou queixa será rejeitada quando? Inciso 1º, for manifestamente inepta. Quando é manifestamente inepta, o MP falta das condições do artigo 41 no Código de Processo Penal. E quando a gente fala em queixa, é o artigo 41 ao 46 do Código de Processo Penal, tá bom? Aqui é bem difícil, tá, pessoal? Aqui ele vai ter que dar para vocês, o examinador ele vai ter que deixar claro para vocês que falta uma, por exemplo, ele vai colocar mesmo faltando uma das condições da ação, o juiz recebeu denúncia. Aqui no inciso 2, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, que nós estamos falando de legitimidade de parte ou até mesmo de ação penal. Por exemplo, um pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. Tá? Pressuposto processual, a gente fala, por exemplo, legitimidade de parte. O MP, por exemplo, é incompetente, tá? Não é aquele promotor, por exemplo, ele não tem jurisdição. Ou ele está propondo ali uma ação contra uma pessoa que não é autor do crime, tá? Condição para o exercício da ação penal, a gente está falando de um menor de idade aí que não está assistido. A gente está falando, por exemplo, de uma ação pública condicionada à representação que não teve a representação da vítima, por exemplo. Então, falta pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal. E quando faltar justa causa para o exercício da ação penal, tá? Quando a gente fala em falta de justa causa, a gente está falando de falta de prova de existência do crime e de autoria, tá? Embora não há qualquer impedimento, né, do juiz receber quando não há indício de autoria, mas há indício de um crime, tá? Mas, mesmo assim, da mesma forma, você pode pedir para o juiz rejeitar a denúncia por falta de justa causa para a exercício da ação penal, que são a falta de prova de existência de crime e de autoria. Depois que a gente analisa, depois que você, o candidato, analisa as hipóteses de rejeição da denúncia, a gente passa então para as preliminares dentro de uma ação penal, tá? Então, antes de entrar no mérito da questão, o candidato deverá observar se há preliminares a serem levantadas, tá? Quais são as preliminares a serem levantadas dentro de uma resposta à acusação ou dentro de uma defesa prévia, tá? A primeira dela é a extinção da punibilidade, lá do artigo 107 do Código Penal, tá? Então, aquelas hipóteses do artigo 107, se há alguma daquelas hipóteses do artigo 107, você vai fazer uma preliminar pedindo a extinção, argumentando sobre a extinção da punibilidade. Outra questão seriam as nulidades, tá? As nulidades estão lá no artigo 564 do Código de Processo Penal. Também você pede a nulidade. E sempre quando você vai fazer um pedido de nulidade, você vai pedir para que o juiz anule todo o ato desde da onde você encontrou a nulidade. Por exemplo, vamos supor que a nulidade está lá na instrução, lá na audiência de instrução e julgamento, na fase instrutória. Então você vai pedir para o juiz anular tudo, né, e voltar desde aquela fase para que inicie de novo, tá? Vamos supor que o candidato lá ele não é citado de forma correta, não é intimado de forma correta, então você vai e houve lá a instrução, então você vai pedir a anulação, né? Você pede a nulidade da instrução, tá bom?
E quando faltar uma das proteções constitucionais do artigo 5º do Código de Processo Penal, da Constituição Federal, que seria uma prisão ilegal, por exemplo, uma prova ilícita, uma autoincriminação compulsória, etc. Aqui é muito difícil, tá? Essas proteções constitucionais aqui do artigo 5º, embora é possível você alegar isso dentro de uma resposta à acusação, mas no caso aqui é muito difícil. O examinador ele não gosta de cobrar isso dentro de uma resposta à acusação. Geralmente ele cobra prisão ilegal, ele vai cobrar lá em um relaxamento de prisão em flagrante, tá? Quando prova ilícita, autoincriminação compulsória também, a prova ilícita pode ser que ele abrange um pouco mais nas outras peças, mas também é bem limitado, é bem reduzido isso daqui. Então, basicamente, dentro das preliminares de uma resposta à acusação, nós vamos utilizar basicamente a extinção da punibilidade e as nulidades. Extinção da punibilidade, muito raro, na verdade eu nunca vi uma preliminar de extinção de punibilidade dentro da prova de ordem, mas nulidade é campeão, tá gente? Isso aqui, basicamente todas as peças de resposta à acusação têm alguma nulidade para o candidato combater. Então as nulidades você precisa ficar atento e não tem como escapar das nulidades, tá? As proteções constitucionais não tem muita relevância, mas se tiver algum citado no enunciado, você vai buscar combater isso também em preliminar. Então, superada as outras teses né, do advogado, que são as exceções, rejeição de denúncia, preliminares, nós vamos passar então para a fundamentação jurídica, tá? E aqui na resposta à acusação, de imediato a gente não pede absolvição do réu em relação à sua inocência, tá, pessoal? Aqui a gente vai falar somente sobre, por exemplo, excludente de ilicitude, excludente de culpabilidade e do crime, tá? Basicamente a gente pede apenas, os pedidos que nós vamos fazer aqui é apenas a absolvição sumária, é a única hipótese dentro da resposta à acusação que a gente vai falar em absolvição. A gente não vai pedir, por exemplo, absolvição pelo artigo 386 do Código de Processo Penal. Isso aqui, esse pedido é somente lá nas alegações finais, tá? Da mesma forma que nas alegações finais você não pede absolvição sumária, tá? A absolvição sumária você pede somente na resposta à acusação. Então, após as análises de exceção, rejeição da denúncia preliminares, a gente passa então às teses de defesa com fundamentação jurídica da causa de pedir, tá? Então, basicamente, o examinador, quando ele vai construir um caso para você, né? Ele vai te dar uma assertiva para que você analise, para que você faça seu papel de advogado, ele vai sempre colocar alguma excludente de ilicitude ou excludente de culpabilidade, tá? Até mesmo a desclassificação, tá? Quanto ao crime, que esse aqui é admitido hoje, tá? Hoje em dia é admitido você pedir a desclassificação do crime. Por exemplo, vamos supor que o MP narre lá um furto e depois denuncia por roubo. Aí você pede a desclassificação, tá? Do roubo para o furto, tá? Porque aí você vai colocar tipicidade, tentativa, figura do crime privilegiado também. Imagine que lá não consumou o crime, então você vai e o MP ele faz essa denúncia como se fosse consumado, você vai pedir para o juiz desclassificar a forma tentada. Então basicamente é isso. Das excludentes de culpabilidade você precisa ficar atento com o erro de tipo, o erro de proibição, imputabilidade, tá? etc. As excludentes de culpabilidade, pessoal, elas são muito interessantes, são muito importantes. Você precisa, né, ficar atento a isso, você precisa fazer uma leitura, né, do PDF sobre esses aqui, para que você fique atento, para que você fique afiado, né, porque o examinador vai cobrar isso de você. Dentro da matéria processual também existe das provas e documentos, tá? Então o réu também poder apresentar provas e documentos de justificação. O problema é o seguinte, o problema é que isso daqui você só vai colocar se o examinador te der. Imagina o seguinte, imagina que o examinador dá um caso lá e dentro do problema, dentro ali da assertiva, o examinador coloca o seguinte, olha, que o réu ele tem provas e documentos daquilo que ele está falando. Então se o examinador te der essa informação, aí você vai abrir um tópico de provas e documentos e vai falar em oportunidade o acusado apresenta tais documentos, os documentos lá que o examinador colocou para você como
alternativa para você pedir. Se ele não colocar, ele não quer que você coloque provas e documentos, tá? Posteriormente, dentro da resposta à acusação, a gente faz já os pedidos, tá? Os nossos pedidos. Então, após a exposição toda da causa de pedir, a gente vai para os pedidos, que são: a primeira coisa, a gente pede a extinção do processo, quando nós estamos falando de exceção, que são as causas, né, das exceções. A gente pede a decretação de nulidade, que são as causas de preliminares, né, as causas lá de nulidade. Rejeição da denúncia, que são as causas do artigo 395 do Código de Processo Penal. Se você identificar algum caso desse artigo 395 do Código de Processo Penal, você vai pedir, então, a rejeição da denúncia. A absolvição sumária você pede nos casos do artigo 397 do Código de Processo Penal. E a desclassificação você pede a mudança do tipo legal imputado na denúncia ou na queixa. Por exemplo, se aqui dentro for tentativa, se for um dolo, né, você pede para desclassificar para a forma culposa, por exemplo. Se for lá tentativa e o MP denunciou como se fosse consumado, você pede para desclassificar para tentado. Se for um crime diferente, imagine que o seu cliente lá, a assertiva narre lá um furto e o MP vai lá e faz, né, a denúncia por roubo. Aí você pede também a desclassificação desse crime. Depois de o candidato ter realizado os pedidos, a gente passa pelo rol de testemunhas. Você pode colocar lá termos em que, pede deferimento e embaixo um rol de testemunhas, tá? Então a apresentação, se houver, caso não haja, apenas escreve testemunha 1, ou testemunha 2 ou 3, tá? Por exemplo, lá quando você vai colocar rol de testemunhas, geralmente o examinador ele vai te dar nome de testemunhas. Ele vai colocar que pessoas ali presenciaram e se ele colocar o nome dessas pessoas, você tem que colocar o nome dessas pessoas como rol de testemunha no finalzinho da sua peça. Aí aqui, pessoal, do funcionário público, que eu comentei com vocês, que nós vamos utilizar a nomenclatura defesa prévia ou defesa preliminar, que é os casos do funcionário público. O juiz não pode receber a denúncia antes da citação e apresentação da defesa prévia. Isso será no rito do artigo 514 do Código de Processo Penal. Se não for obedecido esse rito, será a causa de nulidade. Então, quando nós estamos falando de funcionário público, o juiz primeiro tem que, o MP, ele oferece a denúncia, o juiz tem que pegar essa denúncia, não pode receber a denúncia, ele tem que mandar citar o funcionário público ele tem que apresentar a sua defesa preliminar e posteriormente o juiz analisa o recebimento ou a rejeição da denúncia. E o mesmo caso ocorre aqui com a lei de drogas, tá? Lei de drogas, a mesma coisa, o juiz lá pelo artigo 55 da lei de tóxicos, né, o nome também será defesa prévia e será apresentado após o oferecimento da denúncia. Então, o recebimento da denúncia antes da citação do réu para apresentar a defesa será nula, tá? Mas aí você para e pensa o seguinte, mas que diferença que tem? Por exemplo, se o juiz ele recebe a denúncia e depois cita ou faz a citação e depois ele recebe a denúncia. Na prática, não tem diferença nenhuma, né? Para falar bem a verdade para você. Se o juiz recebeu a denúncia, quer dizer que ele há elementos ali suficiente para que haja uma ação penal. Só que na prova da OAB tem toda a diferença, porque a prova da OAB é legalista, né? Você precisa fazer de forma legal, você precisa fazer tudo nos conformes, tudo nos trilhos, né? Só que na prática não teria prejuízo nenhum, como que você comprovaria um prejuízo de nulidade porque o juiz recebeu a denúncia antes da citação antes, né, da apresentação da resposta à acusação do réu. Quando nós falamos em caso de drogas ou funcionário público. Na prática isso não tem problema nenhum, na prática isso não tem prejuízo nenhum. Às vezes você tem que fazer o pedido ali, né, mas o juiz, por exemplo, vamos supor que ele acolha lá o pedido de nulidade, depois analisa e recebe de novo a denúncia. Então, entendeu? Então na prática não tem tanto peso assim, no entanto na OAB é crucial, na OAB você precisa ficar atento a essas questões. E aqui eu deixei um exemplo para vocês de como que ficaria a peça. Por exemplo, aqui a gente colocaria aqui a gente vai lá colocaria o endereçamento, linhas, processo, número, a qualificação. E aqui a gente coloca dos fatos, exceções, rejeição de denúncia, das preliminares, fundamentação jurídica, pedidos e rol de testemunhas, tá? E aqui você pode colocar, depois da fundamentação jurídica, pode colocar lá dos documentos, né, das provas e documentos, tá? Termos em que, pede deferimento, local e data.
Aqui você pode colocar essas testemunhas, o rol de testemunhas aqui embaixo também, ó. Embaixo da OAB aqui, depois que você colocou data, tudo, você pode colocar ali. Ou você pode colocar rol de testemunhas ali também, não tem problema. Beleza, pessoal? Então essa é a aula de hoje, tá? Essa foi a nossa aula de defesa, resposta à acusação, né? Ou defesa prévia. Você precisa ficar atento mais com esse rito mesmo, você precisa ficar atento com esse esqueletinho, com esse esquema de peça, para que você, quando identificar que o examinador ele quer de você uma defesa prévia ou uma resposta à acusação, você já tem uma chavinha na sua cabeça que você vira e dá tudo certo, você já sabe o que fazer, você já sabe como montar o seu esqueleto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula, espero que você tenha entendido, aprendido, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a nossa aula então de exercício.